E três grandes problemas que a gente tem no Brasil. E o que vocês farão, se eleitos, né? Como vocês vão resolver essa bucha? Como vocês vão pegar e deslindar esse novelo aí? Comece você agora, João. Vamos lá. Eu acho que nós temos no Brasil aqui, eu diria que a gente precisa ter uma quantidade gigantesca de problemas, mas eu vou colocar o que eu acho que é o fundamental. Uhum. O problema fundamental que nós temos no país aqui é um problema político. Que a população não consegue fazer a vontade dela ser ouvida e consegue, de fato, influenciar a política. A política é uma coisa que funciona por fora da população. Nós temos uma situação que é a seguinte, você tem 45 dias de campanha para você, por exemplo, um presidente da República. O cara tem que correr do Oiapoque ao Chuí, 200 milhões de habitantes. Isso é constitucional? Desculpa te cortar. Isso tá na Constituição, esses 45 dias? Esse troço assim? É a lei eleitoral, né? Que é definida um ano antes da eleição. Não, a questão é a seguinte... Coisa ridícula esse negócio também, né? Da data? Que são 45 dias. A Constituição de 88, propriamente, não dizia nada disso. Queria só fazer uma parte, já que Por você favor. falou nisso. Antes era mais tempo, né? Antes era 60, não sei até se já teve mais do que isso. Mas eu acho que quem olha para essa questão de duração da eleição tenta atacar um problema e acaba criando outro, né? O que eles olharam como problema? A campanha é muito longa, então eu tenho que... as campanhas, elas gastam muitos recursos, porque a campanha é longa. Então vamos diminuir que eles vão gastar menos. Que é uma bobeira também, né? Não necessariamente. Tanto é que aumentam o fundão eleitoral ao mesmo tempo em que diminuem o tempo de campanha. Eu pessoalmente, eu acho que inclusive encarece. Porque, ó, a Constituição não dizia que você tinha que ter tempo de campanha. Quando eu falo Constituição, a Constituição de 88, como ela foi... Porque depois ela foi totalmente retalhada, desfigurada. O texto que está lá hoje não é aquilo que foi aprovado em 88. Se você for ver, entrar no site, está tudo riscado e com outros artigos. O pessoal foi enxertando ali, virou outra coisa, um Frankenstein. Há 45 dias, não dá para você fazer campanha. Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem isso daí. O cara começa a fazer campanha 2 anos antes, 4 até, se ele quiser. E não tem problema, ninguém morre por causa disso. Eles falaram, não, para esse argumento, o pessoal vai gastar muito. Hoje a campanha é mais cara do que antes. Porque se você tem que fazer em 45 dias o que você fazia em 60, foi o Eduardo Cunha que deu o golpe na Dilma que aprovou essa lei maldita que encurtou a campanha. Isso aí aumentou e a eleição é muito mais difícil. Vou te falar, isso favorece quem? O candidato da Globo. Porque a Globo tem como fazer um candidato aparecer e o cara fazer com 45 dias o trabalho que era feito em 60, 80, 90, 100, 200 dias. Se você é pobre, você não tem como fazer isso em 45 dias. Não tem como. É muito desigual, a lei é muito antidemocrática. Sim, uma boa. Sem recurso é complicado, né? Então, quer dizer, e é isso mesmo que vocês falaram, assim, você gasta mais se você tem que, em 45 dias, fazer o malabarismo necessário para você ser ouvido pelo maior número de pessoas, é óbvio que você vai gastar mais. Certo? Porque você precisa investir mais, né, para aparecer mais, caramba. Isso é uma coisa ridiculamente lógica, né? Mas talvez não. Aí inventaram a figura da pré-campanha. O que é a pré-campanha? Ela não tem nada definido. Acabou uma eleição, a pré-campanha da outra já começou, teoricamente. O Bolsonaro tá 4 anos em pré-campanha. Pois é. Só que aí você tem que tomar cuidado. Você não pode falar que você é candidato, é pré. Você tá em pré-campanha, não em campanha. E você não pode falar o número. Que é uma coisa... Mas tem várias... Ridículo, mas tem muita limitação, se você for ver, né? Você não pode falar o número, você não pode pedir voto. Isso. Você, por exemplo, se você começar a dar muita entrevista em canal de TV, o cara pode entrar com uma representação do TSE contra você. Então, porque também o bom do Brasil é o seguinte, que tudo fica na mão de um juiz. E o juiz, ele faz o que ele quer. Tudo é judicializado e o juiz é uma espécie de ser supremo, de divindade. Então, se o cara encana com você, vixe, vou falar aqui, tipo, o caso ali que eles têm. Uns parlamentares encanaram com o Arthur Duval e caçaram ele. Aí você pega um juiz, o cara pode decidir a mesma coisa. E tasca ali uma multa de R$1 milhão porque o cara fez campanha antecipada. Só que tem a pré-campanha. Mas e a pré-campanha não é campanha antecipada? Porque campanha antecipada tem multa. Pré-campanha não tem. Como é que você vive nisso daí? Bom, então o primeiro problema é um problema político. E aí, o que mais? Nós precisamos reformar o sistema político brasileiro. Reforma política. Mas nós precisamos fazer com que as pessoas, os trabalhadores, aqueles que vão lá todo dia, dão duro
e não recebem muito pouco pelo seu trabalho, consigam de fato governar o país. Porque hoje aqui, meia dúzia de bilionários tomam conta do sistema político, porque eles têm mais recursos que os outros. Concordo. E aí, qual que é a nossa visão? Primeiro, o governo ele tem que se colocar e fazer uma coisa, falar uma coisa que nenhum candidato a presidente jamais falou em nenhuma eleição, fora os nossos, do PCO. Que é, você não tem que governar para todos. Você tem que governar para os mais pobres e para os trabalhadores. A gente acha que, por exemplo, o sistema eleitoral teria que ser revisto. Não dá para ter esse esquema em que você vota nas pessoas e o voto ele é proporcional e você elege o cara que você não votou. Ou você vota nas pessoas e pronto, ou você vota nos partidos. Nossa visão é que você deveria votar em partidos. Ah, e não em pessoas? É. E aí, se a pessoa quiser sair candidata independente, ela monta uma lista independente. Que nem tem na Europa. Na Europa é comum isso daí. Uhum. E você vai lá, nós achamos que o Congresso teria que aumentar significativamente o número de parlamentares. Mais do que isso? Olha, Jesus a Inglaterra amado. tem 5 vezes menos gente que a gente e o Congresso é do mesmo tamanho. Caramba, hein? A China tem 20 vezes mais gente, 10 vezes mais gente que a gente e tem 2 mil parlamentares. Mas custa menos, né? O custo, olha, se a democracia funcionasse o Congresso, eu tava feliz de pagar. O problema é que não funciona. Se o país funcionasse e o negócio não fosse essa loucura total, eu não teria problema de pagar. Agora, eu não acho que o cara também tem que ganhar 30 mil. No PCO nós não temos nenhum parlamentar eleito, mas nós temos uma orientação clara. Uma vez eleito, o parlamentar vai receber o dinheiro que ele recebia antes de ser parlamentar. O cara não pode se enriquecer na política. Então, por exemplo, o cara vai pegar, pode doar para o partido, pode doar para o caixa de um sindicato, pega o dinheiro e faz alguma coisa de útil com ele, mas não pode ganhar grana sendo político. Porque nós não achamos normal. Pô, o cara... tô quase pedindo uma ficha de filiação pro João aqui, mano. Nisso daí, nisso daí nós temos muito acordo. Eles falam que eles têm funcionário público ganhando 500 mil. Nós não somos a favor disso daí. Nosso problema é que na hora que você fala que o funcionário público não pode ganhar 500 mil, chega lá e o cara não dá reajuste pro professor na escola pública. Aí bota todo mundo no mesmo balaio. Concordo. Eu, como professor de escola pública, eu sofro esse Então, problema. você é do Estado? Sou. Tá 5 anos sem aumento, né? É, o bicho pega lá, viu? Então, 5 anos sem aumento. Na mão do Geraldo Alckmin, né? É. E agora Do mudou as regras e quer esse papo de escola a tempo integral. Ah, loucura. Esse ano eu tô de licença, é bom dizer. Licença não remunerada. Mas é... Até porque conseguir outro tipo de licença é ultra complicado, né? Tirei porque precisava e tava na cara do gol, tirei. Pode crer. Mas, bom, tudo bem. Então, vai lá, pra gente conseguir reformar a política. Nós temos que ter um sistema onde as coisas funcionem. Segundo, nós temos que ter... esse é o problema fundamental, acho, econômico. O Brasil, desde o mandato do senhor Fernando Henrique, ele está sofrendo uma desindustrialização. O país eles estriparam o país da sua indústria de base, privatizaram uma boa parte do arcabouço que a gente precisa para ter um país industrializado. E aí, depois que o pessoal foi lá e retalhou o país inteiro, a nossa indústria diminuiu 60%. A maioria das pessoas só tem emprego ruim, porque o emprego no setor de serviços é muito pior do que o da indústria. Pode não parecer, mas é. É muito melhor você trabalhar numa fábrica de automóveis, por exemplo, do que trabalhar num supermercado. Nós temos um desemprego crônico, o pessoal ganha mal, e nós temos que importar uma boa parte das coisas básicas para o país funcionar. Agora que o dólar disparou, o pessoal está vendo como é que é essa situação. Diferente da China, por exemplo, nós não temos indústria de eletrônicos, que não precisa substituir o importado, mas pelo menos oferece uma competição para o cara baixar o preço. Nós não temos nem autonomia, graças aí ao governo Temer, autonomia nos combustíveis. O pessoal tá vendo aí os preços dispararem, o pessoal pagando $1 por litro de gasolina. Porque, não sei se vocês notaram, virou em dólar, né? Agora venderam a Eletrobras, nós vamos também pagar energia em dólar. Um esquema muito bom que no Chile o pessoal pôs fogo na Enel. Vou falar que é um dos meus sonhos, pôr fogo na Enel. Nossa, eu queria ter. Não vou realizar. Mano, não vou dá realizar. a ficha de filiação agora. Mano, imagina o Paulo Cruz indo botar fogo na Enel. Mano, eu acho que esse é o sonho de 40 milhões de paulistas. Tá caro demais. Todo mundo quer pôr tá... fogo na Enel. Mano, tá muito caro. E os caras tão... E o serviço é horrível. Nós. Putz, Então, malandro. mas o problema é o seguinte. Aí você não tem indústria. O país não tem autonomia. Então, nós precisamos de um plano de reindustrialização do Brasil. Para criar, primeiro, empregos bons para a população pobre.
Precisamos automatizar o campo, que hoje o trabalhador do campo ganha muito mal e trabalha muito. O cara trabalha 10, 12 horas e não recebe nem o que comer direito. Para isso, o Estado tem que entrar na jogada, porque o empresariado teve 30 anos para fazer isso daí e não conseguiu. A burguesia brasileira se mostrou incapaz de industrializar o país. Eles são muito bons em usar o dinheiro que eles ganham aqui, pagando muito mal para seus trabalhadores, e importar um monte de coisa chique para consumo. Mas desenvolver o país, que é bom, eles fracassaram miseravelmente. Então a gente precisa, por um lado, democratizar o país e colocar na mão dos trabalhadores o país, e do outro lado nós temos que industrializar o país, porque não dá para ficar do jeito que tá. O Brasil tá no risco de virar um Paraguai grande aí, do jeito que a coisa tá. Nós estamos ficando para trás e não tem porquê. O país é rico, isso é uma coisa que o pessoal precisa... Tem muito dinheiro no Brasil, só que o dinheiro não chega na mão da população, e você não consegue, de fato, para um país como o nosso, nós poderíamos estar competindo no mercado internacional em vários bens manufaturados. A gente só não faz porque falta investimento. Os empresários não querem, então o Estado tem que fazer.